Vou começar por apresentar aqui os nossos convidados. O Dr. João Romana, que pertence ao Gabinete de Promoção do H2020, que, como todos sabem, é agora o Programa Europeu de Financiamento e de Desenvolvimento, e o professor Ramiro Neves, do Técnico, que é coordenador do Martec e que desde há muito tempo que tem desenvolvido modelos e agora usa muito imagens de satélite para os seus modelos. Tem o Gabinete para a Promoção do H2020, e antes disso ligar também como se chamava o gabinete anteriormente, tem de facto feito uma série de palestras e divulgações pela comunidade científica para, no fundo, educar a científica e não só, educar a comunidade e tentarmos perceber estes diversos níveis e também tentarmos vermos que tem que haver aqui uma ligação sempre entre os vários parceiros, não é? Entre os parceiros da academia, das universidades, dos institutos públicos e das empresas. Agora, nitidamente, este programa do H2020 dá muita importância também às empresas, não é? E depois dos diversos níveis, é muito importante essa parte da investigação, porque obviamente sem investigação, tudo o resto depois decola da investigação. E da minha experiência, quando vamos nesses consórcios de investigação, temos que ir em consórcios bons, e em consórcios, eu diria, que os parceiros são melhores que nós, não é? Portanto, no fundo, consórcios internacionais em que temos que aprender alguma coisa. Também, mas esta minha pergunta vinha também nessa sequência que muitas vezes nós vemos isso nos institutos públicos e vemos isso que Portugal tem um determinado problema ou temos um determinado problema que queremos resolver, como por exemplo a monitorização, que enfim pode ser um problema menos interessante cientificamente, mas que agora tem todo o interesse na perspectiva das alterações climáticas e de perceber como é que o ecossistema varia, percebemos a variabilidade natural, para perceber o que é a variabilidade imposta, e esse tipo de programas ou de questões científicas são questões difíceis de obter financiamento para já a longo termo, porque estes projetos são tipo em 3 anos, e depois também difíceis de obter financiamento numa Europa onde que agora está muito, muito competitiva em relação a estes programas, quer dizer, mesmo os bons institutos europeus têm uma taxa de sucesso às vezes só de 10%, não é? De modo que como é que nós vamos enfim, lidar com isto? Talvez agora o Ramiro está aqui a dizer que sim, pode ser que diga. Pois, eu sei que eu estou a dizer que sim por causa da dificuldade que eu conheço e temos participado em projetos em que normalmente no FP7 passariam, porque tem um consórcio bom, e agora é muito difícil. A proposta tem que ser perfeita, mas não chega. Eu acho que é preciso alguma sorte. Porque são muitas propostas e para poucos projetos. E são projetos muito grandes, e eu estou convencido que a Comissão Europeia vai voltar atrás com o H2020 no futuro, quer dizer, o H2040 já não vai ser igual ao H2020, porque os projetos são muito grandes, há empresas muito grandes envolvidas na preparação de propostas, e a escala de tempos dos projetos parece-me inconsistente com a escala de tempos das empresas. Isto é, as empresas com facilidade se desinteressam do projeto. E isso eu tenho visto, eu tenho projetos onde eu tenho participado, que a empresa estava entusiasmadíssima com aquilo e, entretanto, mudou de dono, aquilo mudou tudo na estratégia da empresa. Em 5 anos muda tudo. E este é um projeto de 4 anos, com mais o tempo de aprovação são 5 anos. Aquilo foi uma eternidade. As pessoas da empresa mudam, as pessoas nas empresas não são como nas universidades, que as pessoas nas universidades vieram para ficar. Nas empresas, um bom técnico não reside mais de 5 anos numa empresa. E, portanto, provavelmente o indivíduo que fez a proposta vai-se embora. E aquilo depois perde. E depois há a questão da competição entre as empresas, que torna a comunicação dentro do projeto difícil, e nem sempre a tecnologia que é utilizada é a melhor. É seguramente a mais conveniente para aquelas empresas, mas não é necessariamente a melhor. Enquanto nas universidades as pessoas vivem num mundo mais de fantasia e querem ter o melhor e tal, portanto, as universidades agora estão um pouco arredadas dos restantes da decisão. Preparar uma proposta agora custa caríssimo. Tivemos numa proposta que a proposta foi avaliada, o coordenador
encomendou a avaliação da proposta a peritos Sim. que não tinham nada a ver com a preparação da proposta e mesmo assim não passou. E, portanto, uma proposta agora para ganhar tem que ter muito dinheiro investido. E, portanto, é difícil. Então, o que é que grupos pequenos como o nosso e países pequenos como o nosso, porque aqui a imagem do país também conta, até fazer, e para mim, é criar casas nacionais, casas de estudo nacionais, que deem visibilidade às equipas portuguesas. Portanto, utilizar aquilo que nós estamos a fazer para resolver problemas nacionais que nós possamos depois ir ao Brasil, à Coreia, à China e dizer, em Portugal fizemos isto e abanamos a bandeirinha e mostramos como é que é, dizer, o nosso caso de estudo é este e temos estes resultados. E então aí nós conseguimos vender, digamos, os nossos resultados. E neste caso da detecção remota eu acho que isto é particularmente importante porque a detecção remota faz-se a muitas velocidades. Nós não podemos ter uma constelação de satélites para fazer investigação. A constelação de satélites tem que ser para produzir mesmo resultados. E, portanto, nos satélites há três tipos de projetos. Há um projeto mesmo de aplicação, em que se está mesmo a utilizar coisas que já se fizeram. Há projetos de demonstração, em que nós estamos a mostrar que aquilo é viável. E depois há projetos de investigação, realmente. E a investigação, aí tem desde o hardware ao software, tem muita coisa. Mas para nós, para mim, alguém como eu sou utilizador, eu não faço desenvolvimento sou utilizador de dados de satélite, eu não faço desenvolvimento nem de sensores, nem de algoritmos para extrair a informação a partir da imagem. Eu quero que alguém me dê uma imagem que eu depois vá utilizar. Portanto, eu já quero a clorofila, já quero os sedimentos, já quero a temperatura, o nível do mar e tal. Eu queria só acrescentar uma coisa em relação à parte do financiamento. O H2020 trouxe uma mudança real, estou a falar várias mudanças. Um dos grandes impactos, das grandes alterações, foi o facto de se criar um pilar, vamos dizer assim, de liderança industrial. O H2020 vem com um cunho de liderança industrial ou de atração do mundo empresarial muito mais forte do que o FP7 tinha. Se compararmos os resultados do FP7 com o que estamos a obter agora no H2020, vê-se que há pilares, vamos chamar assim, onde estamos melhor até do que estávamos. Na excelência científica, por exemplo, no pilar de desafios societais, estamos melhor do que estávamos, estamos a ter muito mais dificuldades em penetrar nos temas que estão debaixo do pilar chamado liderança industrial. A liderança industrial envolve, como o nome indica, um maior cunho de inovação, um maior cunho de associação entre a investigação e a indústria. Este pequeno detalhe faz com que temas como o ICT, como os antigos materiais, nanomateriais, processos, o NMP e agora as bio research e o espaço, sejam temas com maior dificuldade para os utilizadores tradicionais portugueses, que eram research centers na maioria e institutos de investigação e universidades, tenham agora maior dificuldade em entrar neste clube, nestes projetos aprovados, também, enfim, críticas à parte, sem querer entrar por demasiadas críticas, não é? Mas por também alguma falta de capacidade de adaptação a este nível de transferência tecnológica, este agrupamento natural que tem que existir entre o mundo empresarial e o mundo científico. Serão as empresas a puxar pelo mundo, pelos cientistas, ou deveriam ser os cientistas a puxar para as empresas? Isto é um diálogo de surdos, não chegamos a conclusão nenhuma, não é? Mas que tem que haver uma maior aproximação entre estes dois mundos, é absolutamente claro, num mundo cada vez mais, e numa Europa cada vez mais competitiva nestes temas. Portanto, o H2020 vem, no fundo, pôr a claro, expor essa nossa dificuldade nacional de fazermos esta transferência efetiva de tecnologia de um lado para o outro, ou de conhecimento de um lado para o outro. E estas dores de crescimento que estamos a ter na passagem do FP7 para o H2020 estão refletidas claramente neste ponto. Este é um assunto perfeitamente identificado. Como é que se sai disto e se dá a volta é outra questão que o Ramiro tentou, enfim, sugerir, não é? Com maior envolvimento nacional, com uma maior consciencialização nacional, enfim, isto são níveis de decisão política, não são níveis operacionais aos quais nós estamos aqui, digamos assim, sentados à conversa.
Mas aqui sentados à conversa, o que podemos adiantar é, para sobrevivermos e ganharmos este desafio, temos que nos adaptar. Está fora de questão o H2020 no H2021 vir ao 2027 vir alterar-se em relação àquilo que é a lógica que está a começar a nascer na Europa, que é uma maior migração, digamos, dos fundos para estímulo à indústria. Se a nossa indústria não se interessa por questões que têm a ver com a renovação, que têm a ver com os níveis de financiamento, com os cofinanciamentos necessários, etc., então a indústria vai ter que, e as universidades em conjunto, vão ter que encontrar outras soluções, não é? Em conjunto, de preferência, para sobreviverem neste mundo complexo. Isto não é de todo um mundo fácil de abordarmos. Portanto, este é digamos, um grande estrangulamento que estamos aqui a sentir, e a área do espaço, neste caso concreto, reflete apenas isso. Ela está dentro do pilar da liderança industrial e logo sofre todo este problema. Quando eu falava que o sistema volta atrás, não é em aproximar-se da indústria, porque eu acho que isso é fundamental, porque senão a investigação não é sustentável. Com tanta gente, não é sustentável. O Estado não pode pagar a investigação sozinho, portanto, e a investigação, se não trouxer benefícios societais, também não serve para nada. Onde eu acho que eventualmente pode vir um bocadinho mais atrás é na dimensão dos projetos. Os projetos é que são muito grandes e isso torna mais difícil a iniciativa de pequenos grupos. Mas pronto, como dizem os chineses, a evolução é sempre para a frente, nunca é para trás. Portanto, isto nunca mais vai voltar para trás, e a evolução é mesmo isso, é ir mudando. E portanto, eu acredito que ao nível de Portugal, a existência de estudos, e neste caso da detecção remota, porque é um caso onde nós temos os 3 níveis, a aplicação, a demonstração e o desenvolvimento. Então, se as equipas portuguesas não conseguirem mostrar estudos que fizeram em Portugal, elas têm muita dificuldade em ir falar com empresas ou ir falar com outros países. Nós temos que utilizar aqui. E por outro lado, temos necessidade de utilizar. No caso do mar, temos necessidade de utilizar, porque temos um mar tão extenso que é impossível navegá-lo com facilidade. Ou não digo que é impossível, mas é difícil navegá-lo todo. E, portanto, tem que ser visto de cima. E para não dizermos que a culpa é dos outros, eu penso sempre também, mas o que é que nós podemos fazer melhor, nós, academia, ou institutos públicos. E penso que há aqui um diálogo que às vezes não tem sido muito eficaz entre as academias, as universidades e depois os setores de economia, nomeadamente as pescas ou a parte da aquacultura. E nós talvez não os conseguimos convencer que nós os podemos ajudar. Ao contrário de outros países, por exemplo na Noruega, em que os aquacultores do salmão dependem imenso dos cientistas que os ajudam muito, não é? Mas nesse aspecto, eu creio que cabe a nós, instituições e academia, fazermos o diálogo de modo que esse diálogo seja profícuo. Parece que às vezes estamos a falar de linguagens diferentes, não é? E penso que nós temos que nos aproximar mais, de facto, e explicar melhor o que é que nós podemos fazer, e explicar melhor também quais são os problemas que as pessoas têm, que as empresas têm e as dificuldades. Porque, do outro modo, enfim, eu penso, e quando o João Romana nos faz as apresentações globais, quer dizer, Portugal, os grupos em termos de ciência, até têm feito um belíssimo percurso, um percurso muito, muito positivo, e há vários grupos portugueses que entram em consórcios de excelência. Mantemos a percentagem de insucesso ou de sucesso dos nossos colegas. Portanto, nesse aspecto, Portugal e a investigação em Portugal tem dado passos bons, e creio que isso temos que sublinhar pela positiva, e temos que também pensar que agora nas questões nacionais, nas questões estruturantes, que temos que pensar, este diálogo não tem sido talvez o mais eficaz, temos que pensar como é que nós podemos melhorar esse diálogo. Não sei o que é que acham. E eu acho que, quando se fala com uma empresa,
é importante dizer o que queremos fazer, mas é essencialmente importante dizer o que já fizemos. Porque as empresas, há empresas que estão interessadas em investigação e têm dimensão suficiente para arrancar com um projeto e estar anos à espera. E depois há outras empresas que são as mais comuns e aquelas com quem nós falamos com mais facilidade, são as PMEs e as pequenas empresas, não podem ficar anos à espera. As pequenas empresas têm que ter produtos para elas irem para o mercado e têm que ter produtos rapidamente. E para isso têm que basear muito, a nossa aproximação tem que ser muito baseada no que nós já temos e depois desenvolver mais umas coisinhas, porque é o que nós queremos, mas valorizar muito o que temos. E isso para mim, está do lado da comunidade científica. A comunidade científica é que tem que fazer esse esforço de falar do que já fez e aceitar também o risco de falhar.